nosso tema de hoje é Jesus e Reencarnação. É um texto do livro Jesus e Atualidade, da Joana de Ângeles, né? Que foi psicografado pelo Divaldo. E esse livro ele vai trazer vários temas, né? E sempre abordando a questão psicológica. Esse livro ele faz parte daquela série psicológica da Joana de Ângeles. Então, antes de falar de reencarnação, eu gostaria de começar falando, né, que todas as religiões acreditam numa vida futura, né? Todas as religiões pregam que essa nossa existência não acabou e morreu e acabou. Só que algumas têm visões diferentes. Nós, no Espiritismo, dos princípios básicos do Espiritismo é acreditar na questão da reencarnação, que a gente vive uma vez e o espírito vai deixando o corpo físico, mas ele volta para o plano espiritual e retorna. Retorna para quê? Né? Porque dentro da doutrina espírita, o que a gente prega é que o espírito ele tem as oportunidades de evoluir. E essa evolução maior, ela se dá quando a gente está no corpo físico. Então, cada existência no corpo físico é uma oportunidade que o espírito tem de evoluir. E como é que ele evolui? Evolui reparando, refazendo as coisas que ele fez em uma outra existência que não foram muito positivas, né? Muitas vezes o espírito ele vem com um propósito definido exatamente para essa reparação. E esse processo de reparação, muitas vezes, ele é uma situação de expiação. Por que uma expiação? Quando a gente fala que é uma expiação? Quando o espírito já errou e não consegue, toda vez que ele vem com um propósito para melhorar alguma coisa, ele ou desiste de fazer aquela ação que poderia corrigir aqueles erros, ou ele falha, né? Chega um momento que ele não dá conta. Então, quando o espírito já está muito naquela de precisa arrumar isso, e ele não arruma, ele vem numa condição que vai forçá-lo a fazer esse processo de expiação. Muitas vezes a gente vê espíritos que retornam ao corpo físico com defeitos, com deficiências que são assim de nascença. Ele vem com uma condição mental de deficiente, ele vem com um defeito físico que vai dar a ele dificuldades na sua jornada, e isso tudo ele é obrigado nessa condição a fazer essa expiação. Mas a maioria das pessoas não é assim. A gente vem com as nossas questões por resolver, e a gente vai, à medida que vive com as pessoas, a gente vai procurando reparar esses erros, né, esses equívocos que a gente cometeu. E como é que a gente percebe quando uma determinada situação é algo que é o nosso propósito de correção, né? A gente sempre tem situações, principalmente na família, situações financeiras, situações de trabalho que se repetem, e a gente age de um jeito, não resolve. Aí vem a mesma situação de novo, a gente insiste naquele jeito equivocado e não resolve.
isso é um alerta para a gente. Quando a gente tem situações repetitivas que nos afligem, que nos incomodam, essas situações provavelmente é aquela proposta que eu fiz antes de encarnar, que eu iria melhorar. Então, para que a gente faça esse processo de melhora, a gente precisa primeiro nos conhecer, né? O conhecimento de si mesmo, ele vai trazer essa condição de você perceber o que é que está errado na sua vida e o que você pode fazer de diferente para mudar. Então, essa percepção, ela só ocorre à medida que a gente vai buscando nos conhecer. E como é que a gente nos conhece? A gente vai buscar nos conhecer? Primeiro, percebendo essas repetições. Segundo, buscando o conhecimento. E como é que você busca o conhecimento? Através dos livros, através da interação dentro de uma determinada religião. E isso é o que faz com que a gente faça esse processo de evolução de uma forma mais suave, uma forma mais acertada. Então, o processo, ele existe em cada religião tem uma forma de abordar os seus dogmas, as suas crenças. E aí, trazendo para as demais religiões, a gente sabe, é falado, inclusive aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que os antigos, né, o pessoal da época lá de Jesus, eles já tinham essas crenças. Os judeus, eles acreditavam nesse retorno, só que eles chamavam por ressurreição. A Igreja Católica também fala em ressurreição. E o que seria essa ressurreição, né? Seria o corpo, depois que foi morto, fica o espírito permanece num plano espiritual e existe a crença de que vai existir um juízo final. Nos fins dos tempos, é o que prega a Bíblia e a Igreja Católica. Nos fins dos tempos, vai haver um julgamento final em que quem acertou vai ser apartado de um lado e vai para o céu. Quem errou vai ser apartado por outro lado e vai ficar numa condição que eles chamam de inferno. E aí vai essa nossa diferença, porque a doutrina espírita não acredita nesse destino cravado ali. Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. O que a doutrina espírita prega? Que eu vou morrer, o meu corpo físico vai virar pó, ou cinza, ou seja lá o que for, mas que o meu espírito vai para o plano espiritual, e lá no plano espiritual eu vou ter a oportunidade de rever toda a minha encarnação, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu me comprometi antes de vir e que eu falhei. E aí vai me ser dado uma nova oportunidade. Eu vou novamente poder voltar ao corpo físico e fazer diferente. Só que assim, esse voltar ao corpo físico e fazer diferente não é imediato, né? A gente sabe que tem uma fila e que a fila está cada dia maior, né? Então a gente vai retornar ao corpo físico para conviver novamente com determinados grupos que nós já convivemos e já falhamos. Às vezes falhamos muito feio. E esses grupos são a família, as pessoas com quem a gente trabalha, a sociedade onde a gente nasce e vive,
porque isso também faz diferença. E a gente tem essa oportunidade dentro de um planejamento que muitas vezes nos é dado a oportunidade de estar ali com os mentores do plano espiritual, traçando qual vai ser a nossa jornada. Lógico que isso não quer dizer que cada passo da minha vida eu vou ter um roteiro. Eu tenho um roteiro geral. Digamos, eu convivi lá numa vida passada com um pai extremamente violento. E eu, quando fui para o plano espiritual, fui com aquela raiva, aquele ódio daquela pessoa. E aí, eu tenho a oportunidade de voltar com essa pessoa. Muitas vezes os papéis se invertem. Aquele pai vai ser meu filho. Aquela mãe vai ser a minha filha. E esses papéis, eles nos dão a oportunidade de fazer diferente. Não só nós, como as pessoas que nos ofenderam. Porque muitas vezes o ofensor não é o outro. O ofensor somos nós. Nós estamos aqui para reparar situações que nós criamos e que fez mal para aquela pessoa. Então, esse processo de reencarnação, a gente precisa enxergar como oportunidade de fazer diferente, de evoluir enquanto espírito eterno. E aí, essa diferenciação ressurreição, reencarnação tem a ver com a crença de determinadas religiões. Cada religião tem uma visão diferente. Os budistas, por exemplo, acreditam em reencarnação. Outras religiões também acreditam em reencarnação. A religião católica, ela é fechada com essa história de que eu vou para o céu ou vou para o inferno quando chegar o juízo final. Nós, como espíritas, não acreditamos nesse limbo que o espírito fica e só lá, sabe Deus, quando vai ser resolvido. Até porque a gente tem que ter em mente uma coisa, a doutrina fala que Deus é um espírito justo, misericordioso e amoroso. Como é que a gente pode imaginar um Deus que condena um filho para uma pena eterna? A gente não faz isso com os nossos filhos, a gente pois é encarnado, imagina se pois é. O próprio Jesus falava, se vocês que são maus, se seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Se seu filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra? Imagina Deus, que é esse ser supremo que a gente concebe, justo, misericordioso e amoroso. Então, quando a gente adota essa doutrina espírita, a gente está acreditando nessa condição que nós somos filhos de Deus, todos nós, mesmo aqueles que cometem as maiores barbaridades. Esses que cometem as maiores barbaridades, eles estão numa condição espiritual de infância, de ignorância, que vai, à medida que ele vai indo e voltando para o plano físico, ele vai depurando. À medida que ele vai entendendo, ele vai crescendo enquanto espírito eterno. E essa condição, ela é mais ou menos, nós aqui que estamos no planeta Terra, a gente fala, não, mas tem tanta gente ruim, tanta gente má. É a condição do nosso planeta. Porque, embora a gente tenha muitos espíritos elevados convivendo com a gente ainda é um espírito muito primitivo, muito ignorante, né? Não vou dizer nem primitivo, vamos dizer ignorante. Ele ainda não entendeu qual é a proposta de Deus para a gente. Deus nos propõe evolução a cada nova jornada. E essa evolução,
ela vai se dando aos poucos à medida que a gente vai compreendendo essa proposta de Deus para a gente. E Cristo, nas suas falas, né, dentro dos evangelhos, ele já falava, tem trechos do evangelho que Jesus fala desse processo de voltar. Então, a gente tem uma passagem dentro do evangelho em que Jesus sobe ao monte e ele vai, junto com ele, Pedro, João e Tiago. Eles vão lá para rezar, para orar. E lá, num determinado momento, Jesus está lá orando e os três estão ali meio que dormindo. E quando eles despertam, eles veem Jesus numa condição extremamente luminosa, né? Como se fosse uma visão mesmo espiritual. E eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus e ficam admirados daquela visão que eles estão tendo. E aí eles falam para Jesus, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés. E num determinado momento, de uma nuvem vem uma voz dizendo para eles que aquele é o filho amado dele, que eles devem escutar a palavra de Jesus. E aí eles ficam completamente transtornados, porque já não bastasse a visão de Cristo resplandecente, ainda vê Moisés, ainda vê Elias, e uma voz dizendo que Jesus é aquele filho amado. Então, essa visão que eles têm já é uma demonstração de que o Espírito, ele é eterno. O Elias que se foi, na própria fala de Jesus em outra passagem, ele fala que Elias era o João Batista que veio como precursor da missão de Jesus, era o Elias que reencarnou em João Batista. Então você tem várias passagens dentro do Evangelho falando desse processo de reencarnação. Uma das mais contundentes é uma conversa que ele tem com daqueles doutores da lei, né, que vem procurar Jesus, e numa conversa Jesus vai dizer para ele que o homem precisa nascer de novo, né? Eu vou até ler o trecho do Evangelho que fala isso, porque ele é muito significativo. Ele diz assim, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo que só fala disso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a conversa que ele tem com Nicodemos, né? Ele diz assim: ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem que já está velho, pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus responde: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
E ele vai dizer, né, que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, essa figura da água, aqui na fala de Jesus, é para dizer que você é matéria, mas você também é espírito. Então, você precisa nascer na matéria para que esse espírito faça essa evolução e faça as reparações que a gente precisa fazer em cada existência. E você vai levando, né, adiante, quando você lembra das curas que Jesus fazia, né? Quando Jesus curava um doente, um cego, um paralítico, ele falava: vai e não peques mais. Por quê? Ele podia falar: vai e vai viver sua vida. Não, ele vai e não peques mais. O que esse pecar significava quando Jesus dava esse conselho? É que você tinha que se refazer enquanto ser humano. Você tinha que modificar as suas atitudes. Porque Jesus tinha essa visão espiritual. Dessas pessoas que estavam ali, paralíticos, cegos, todos, eram pessoas que voltaram com uma expiação. Eles voltaram para depurar um problema que eles criaram em outras vidas. E como é que você pode depurar isso? À medida que você muda de atitude. Se você continua com as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos problemas. Se a gente trouxer isso, não precisa nem ser entre uma vida e outra. Você tem lá um problema de estômago, você come tudo quanto é coisa que faz mal. Aí você vai no gastro, ele fala: olha, o senhor não pode comer isso, não pode comer aquilo, precisa beber mais água, precisa não comer coisa muito condimentada. Aí ele te dá um remedinho ou faz uma cirurgia que tira aquele problema ali naquele momento. Aí se você voltar, sarou, ficou bom, aí você volta e começa a fazer as mesmas coisas tudo de novo, aí não dá, né? Não tem remedinho que resolva, porque muitas das nossas doenças têm a ver com os nossos hábitos alimentares, tem a ver com a nossa maneira de lidar com os problemas, né? Porque tem vários problemas que aparecem no nosso corpo físico que tem a ver com as nossas atitudes. Se eu sou uma pessoa extremamente raivosa, se eu sou uma pessoa que não perdoa, que se magoa por qualquer coisa, isso vai ser refletido no corpo físico. E o corpo físico vai enfermar. Então, Jesus, quando olhava para um desses doentes que procuravam por ele não estava olhando o enfermo, ele estava olhando o espírito que estava dentro daquele corpo físico. Então a gente precisa perceber que essa questão da reencarnação, ela não tem só a ver com vidas passadas. Mesmo na vida presente, eu tenho situações que eu posso alterar agora. Eu não preciso deixar passar, morrer e depois voltar. Essas dificuldades de relacionamento que eu tenho com familiares, elas pedem para que nós tenhamos uma outra visão, que a gente enxergue aquele familiar problema de uma forma mais amorosa. Que eu procure não bater de frente em situações que eu sei que bater de frente não resolve nada. Muitas vezes a gente precisa silenciar num determinado momento para que num momento mais harmonioso eu possa chegar até essa pessoa e tentar resolver aquela diferença que aparece entre a gente.
E isso está na família, isso está no campo de trabalho. Muitas vezes você sabe que tem colegas de trabalho extremamente competitivos que estão ali muito preocupados só com eles, que não se furtam em nenhum momento em passar a perna no outro para poder ficar numa situação melhor, para obter um novo cargo, para obter uma promoção, para obter um aumento de salário ou qualquer coisa que o valha. E isso, essas atitudes que a gente tem ali, elas vão comprometer quem faz essas trapaças, com certeza. Se não for naquele emprego, vai ser num outro. Ele vai ter um outro emprego e vai arrumar alguém que seja igual a ele. Então a gente tem essas oportunidades de evolução que a gente precisa estar atento, porque se eu não percebo o que eu faço, se eu não tenho consciência da forma como eu ajo, se eu não me conheço o suficiente para poder agir de forma diferente, eu vou estar sempre batendo de frente com alguém, eu vou estar sempre cometendo novos erros. Ao invés de sanar aquelas diferenças que eu trouxe, aquela pessoa difícil que cruzou o meu caminho, ela não está ali por acaso. Ela está ali para eu aprender alguma coisa. Porque a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa muito impaciente, não sei o que, eu queria... Pede para Deus, me dê paciência. Quando a gente pede para Deus, me dê paciência, Ele não vai tirar o problema da sua frente. Ele vai te dar situações para que você exercite a paciência. Porque é aprendizado. O que a gente tem que entender é que viver aqui nesse planeta com tantas dificuldades é um aprendizado. E esse aprendizado ele só vai se dar à medida que eu presto atenção. Então, estou ali, uma situação se repetindo 2, 3 vezes, presta atenção. Aquela situação é a situação que você lá atrás, na sua proposta de reencarnação, você colocou aí na sua listinha, nessa minha encarnação eu quero resolver esse problema com essa pessoa, ou com essa condição, com essa situação. Então, se eu tenho essa pessoa na minha frente para exercitar a minha paciência, eu não vou querer tirar ela da minha frente. Eu não vou querer, tipo assim, eu tenho lá um irmão que é super difícil de conviver. Eu não vou me furtar a conviver com ele só para não ter aquela situação. Eu vou buscar caminhos, buscar formas de me relacionar com essa pessoa que eu possa realmente exercitar, fazer esse treino de paciência e vencer aquele problema. E isso é em todas as áreas da vida da gente. A gente tem que estar sempre atento ao que a gente está fazendo para que a gente possa fazer o que é o melhor, para que a gente possa fazer o que é a nossa proposta de vida para essa presente existência. Porque se a gente deixar para a próxima, a situação vai se repetir na próxima. Então, a gente vem com uma proposta, e a gente não pode também querer vir com uma proposta de virar anjo. A gente sabe que virar anjo vai ser uma eternidade. Né? A gente tem a vida inteira, né? A vida espiritual toda para fazer essa mudança. E virar anjo requer muita evolução. E a gente pensa assim, não, aqui a gente está nesse planeta, gente, como tem gente ruim aqui? É porque nós também não somos bonzinhos. Nós temos muitos defeitos ainda. Lógico que a gente tem uns que são mais ruinzinhos, mas nós não somos bonzinhos também. Quantas vezes a gente tem situações que parecem banais, mas a gente se furta de
conviver com determinada situação porque a gente não quer se estressar. E essas oportunidades de ir resolvendo as questões, se a gente deixa passar, a situação vai ocorrer de novo, ou eu vou partir dessa existência por uma próxima com uma coisa que eu ainda não resolvi e que eu vou resolver mais para frente. Jesus, Deus, é extremamente bondoso com a gente. Ele permite que a gente venha para cá com uma proposta e não cumpra. Só que assim, ele é um Deus justo. E por ser um Deus justo, você não cumpriu agora, mas você vai cumprir depois. Você vai voltar com aquela mesma pessoinha que te irrita o tempo inteiro. Você que é aquela pessoinha que irrita todo mundo o tempo inteiro, você vai voltar com aquele mesmo defeito que você ainda não corrigiu e vai encontrar pessoas que vão peitar você, vão te afrontar, vão te estar o tempo inteiro instigando que você perceba que aquilo que você faz está errado. Que perceba que você tem uma outra forma de agir quando você está convivendo com aquela pessoa. Então a gente tem o tempo inteiro oportunidades, né, de estar modificando a nossa atitude. E aí a gente fala aqui muito, a nossa casa, a gente tem uma proposta, uma das propostas dessa casa é o estudo. E esse estudo, ele é a condição para que os trabalhadores da casa possam trabalhar. Então, todas as pessoas que trabalham na casa, como médium, como passista, como palestrante, todas as pessoas que aqui se dispõem a trabalhar, elas são convidadas obrigatoriamente a fazer o estudo que a gente faz nas segundas-feiras. E esse estudo, ele é aberto. Mesmo que você não queira trabalhar, você pode frequentar os estudos da segunda-feira que acontecem às 8 horas da noite. E nós estamos agora fazendo um estudo que fala sobre karma e dharma, né? Que é para que a gente possa entender o que são essas condições de karma e dharma. E isso para que a gente possa andar um patamar a mais. Porque não adianta a gente estudar aqui todo o livro dos Espíritos, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras da codificação básica, Gênesis, Céu e Inferno. Não adianta a gente ter tudo isso na nossa mente se esses ensinamentos que estão nesses livros, eles não passarem para as nossas ações. Então, não adianta saber o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, falar que o Nicodemo disse que como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Não adianta você saber isso se você não colocar isso no seu dia a dia. A proposta do Espiritismo, das casas espíritas, é fazer com que esse processo de reencarnação, que a gente sabe que existe, que a gente vai vivenciar muitas outras existências, que ele se faça de forma a que a gente realmente consiga obter um progresso, por menor que seja. A proposta não é que eu vou virar santo em 2, 3 encarnações. Pode esquecer isso. Nós estamos aqui, planeta Terra. Os mais bonzinhos ainda são ruins. Então, a gente tem que ter essa consciência de buscar esse conhecimento para que a gente realmente possa melhorar. Porque a gente tem lá os nossos lados sombras. A Joana de Ângeli, na psicologia espírita, ela fala muito nessa questão do nosso lado sombra. Todos nós temos condições espirituais que a gente
tenta o tempo inteiro dourar a pílula, tenta o tempo inteiro esconder, né? A gente quer sempre ser politicamente correto, a gente sempre quer ser visto de uma forma aceitável pela sociedade, mas quando a gente faz esse processo de busca de conhecimento, a gente precisa perceber esses lados sombras que a gente tem. Como eu ajo de forma equivocada, né? Como eu ajo com o outro, mascarando um pouco aquilo que eu realmente sou. Então, todos nós temos defeitos maiores ou menores que a gente só vai superar e só vai ter o progresso nessa vida que recebemos, nessa presente encarnação, quando a gente enxergar isso, e mais do que enxergar, a gente precisa enxergar e precisa lutar para transpor essas dificuldades. Curar. Exatamente, Mariana, a palavra é essa. A gente veio aqui para se curar, né? O próprio Jesus fala, né? Quando alguém falava lá que ele vivia só com os bandidos, ele falava, eu vim não para curar os sãos, mas para curar os doentes. Então, a missão do Cristo aqui na Terra foi mostrar que somos doentes, que somos enfermos, e a questão de enfermidade não é, que ele falava, não era a enfermidade do corpo, era a enfermidade do espírito. O nosso espírito está aqui para fazer curas. Aqui seria um hospital para o nosso espírito poder passar por uma depuração e, naquele quesito, ficar sarado. Tanto que muitas das pessoas que Jesus curava voltavam a ter problemas. E por que voltavam a ter problema? Os caras que eles curou não foram direto para o céu e viveram para a eternidade. Eles morreram também. Por quê? Porque a gente está num processo de evolução. Da mesma forma que a doença pode ser curada e pode voltar para o nosso corpo, e muitas vezes volta por nossa própria imprevidência, porque nós curamos, mas não eliminamos a causa que provocou aquela doença. Com o espírito acontece a mesma coisa. A gente acha que já superou determinada dificuldade e a gente percebe que a gente ainda não deu conta, que a gente ainda está cometendo o mesmo erro. Então, não é só no processo de ir e vir reencarnando. A gente precisa estar atento a esse processo nessa encarnação. O quanto que eu estou melhorando e eu consigo fixar essa memória, essa melhora, né? Quanto que eu já superei determinados defeitos que eu trouxe comigo. E a gente tem que estar muito atento a isso. E a gente só vai estar atento a isso à medida que a gente vai se conhecendo, né? Quando a gente percebe que determinadas atitudes que a gente tinha e não tem mais, me fazem bem, isso já é um progresso. A gente tem que nos parabenizar quando a gente tem esses progressos. Quando você já consegue conversar com uma determinada pessoa que você só discutia, que você só brigava. Quando você percebe que a coisa vai degringolar e você sabe silenciar no momento em que aquela situação vai entornar. Porque muitas vezes a gente tem aquele impulso, né, de ter razão. Né? O ser humano, ele gosta muito de ter razão. Te falei, você fez isso, deu esse problema. Esse ter razão, muitas vezes, quando você joga na cara do outro,
você voltou atrás. Você pode até ter razão, mas a forma como você se coloca na situação, a forma como você se coloca no diálogo com o outro, você não está ajudando nem você nem o outro. Você está simplesmente marcando uma posição que eu tenho razão, eu estou certo. É uma posição extremamente egóica, né? Ao invés de você mostrar para o outro que aquela forma dele é equivocada, é que tem outras formas de você se relacionar com as pessoas. Então é isso. E quando a gente se acha a última bolacha do pacote? Mas a gente faz isso o tempo todo, né, Maria Lúcia? A gente ainda está muito nesse processo, né, de se achar, né? Tem gente que até consegue ir superando, né, essas posições. Mas a maioria de nós quer sempre ter razão. A maioria de nós quer se sentir melhor que o outro. E a proposta não é a gente vir aqui para se sentir melhor que o outro. A proposta é a gente vir aqui para, junto com o outro, superar todos aqueles defeitos que a gente traz com a gente. Porque todos temos defeitos e todos temos qualidade. Até aquela pessoa mais esdrúxula que você pode encontrar na sua vida, se você buscar, você vai achar alguma qualidade nela. E mesmo aquele que você acha assim, o top, o santinho, tem defeito também. Então a gente tem que estar atento a isso. Aí eu gostaria de ler para vocês que o que eu falei aqui tem a ver com o texto da Joana de Ângeles, que eu não vou ler para vocês inteiro, porque ele é enorme, mas tem a ver com as coisas que eu falei, com relação à reencarnação, com relação a você ir depurando os defeitos à medida que a gente vai convivendo com o outro. Mas o final do texto da Joana de Ângeles, ele traz aqui, é como se fosse umas recomendações que eu gostaria de ler para vocês. Ela diz assim: o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. E ela diz para a gente assim como conselho, né? Não te crucifiques na consciência de culpa após reconhecer o teu erro. Porque assim, quando a gente se sente culpado porque cometeu um erro e a gente fica só naquela posição de culpado, a gente não evolui. A gente fica se fazendo de coitadinho, eu sou culpado, eu preciso ser punido. Então, esquece isso. Se você se sente culpado, reconhece. Qual é o erro? Por que eu sou culpado? Onde eu errei? Porque daí, eu sabendo onde eu errei, me conhecendo, eu vou tentar agir de forma diferente. Eu vou, naquela situação, modificar a minha atitude. E ela diz também, não te encarceres em sombras, depois de identificares os teus delitos. Então, não adianta a gente ficar na sombra sem fazer ações, sem fazer ações que te tirem daquela condição de sombra. Eu sei que eu tenho aquele defeito. E daí, o que eu vou fazer para melhorar isso? Qual atitude que me faz sair dessa condição de sombra? E aí ela diz mais um conselho: não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Quando você percebe que você errou, você não tem que ficar amargurado, chicoteando, nada disso. Você tem que perceber o que está errado
e numa próxima oportunidade agir de forma diferente, porque para resultados diferentes não adianta ter a mesma atitude. Renasça dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Então, não é para ficar naquela condição de coitadinho. Quando eu percebo que aquela situação me torna um ser pouco evoluído, eu preciso, em situações futuras, fazer diferente, fazer de forma amorosa, fazer com as recomendações que o Cristo deu para a gente, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu digo que esse mandamento não precisaria de ter mais nenhum, porque se a gente cumprisse ele, estava tudo certo. Quando eu me amo, eu amo o próximo como eu me amo, eu não vou ofender o outro. Eu não vou me colocar numa situação de coitadinho. Eu não vou agir de forma a criar situações que dificultam a minha evolução e a evolução das pessoas que convivem comigo. Aí ele também fala, né? Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendesses ou prejudicaste. O pedir perdão é uma condição de humildade. Eu me reconheço ofensor e eu vou até aquela pessoa que eu ofendi e falo, me perdoa, eu estava errado, eu agi de forma incorreta. E aí é aquele tal negócio. Eu posso pedir perdão e a pessoa não perdoar. Mas eu já fiz o gesto de reconciliação. Se ele não me perdoar, como diz o Jesus, bate o pó da sandália e segue adiante. Continue a sua vida e aquele erro que você cometeu com aquela pessoa, já fica esperto para não cometer de novo com outra. Você não vai conviver mais com ela, mas você vai conviver com outras que podem gerar situações semelhantes. E ele diz também, infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Então, muitas vezes, né, eu vou ter essa condição de ter sido ofendido, de ter sido eu o prejudicado, né? Se a pessoa tiver a condição de te pedir perdão e vocês conviverem de novo de uma forma harmoniosa, muito que bem. Se não, deixa aquela pessoa na condição dela e vai seguir você numa condição melhor, sem guardar remorso, sem guardar aquela situação que você se sente prejudicado, coitadinho. Esses pensamentos que a gente pode guardar quando alguém nos ofende, eles vão nos prejudicar. E muitas vezes, o ofensor, ele nem percebeu que você se sentiu ofendido. Por isso que a gente tem que expor a situação e tentar conversar. Se ele não entender, deixa de lado e siga a sua vida da melhor forma possível. Às vezes a gente não esquece, mas que isso não nos faça mal. Sim. Você não é obrigado a esquecer. Não, esquecer a gente... É muito triste, né? É muito difícil você conseguir, às vezes, esquecer o que aquela pessoa te fez, mas que isso não doa no seu coração, né? Que não doa e que você não fique desejando o mal para o outro, né?
Porque essa energia de desejar um mal para o outro, você fala assim, não, mas é só um pensamento. Mas o pensamento atinge as outras pessoas. Às vezes, aquela pessoa nem tem a consciência, mas você está enviando um pensamento ruim. Da mesma forma que quando a gente ora por alguém que está doente, alguém que está passando por uma dificuldade, a gente fala, não, é só uma oração. Não é só uma oração. Aquela energia que você emana, ela chega até a pessoa. Vai resolver a situação assim, no passe de mágica? Com certeza não vai. Mas é uma energia positiva que você está emanando para aquela pessoa e para o universo. Da mesma forma, quando você pensa mal e dirige um mau pensamento para alguém, né? Jesus vai dizer, você já pecou. Já pecou só no pensamento. Aí outro conselho que ela dá assim, a reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Então, cada existência que a gente tem, cada oportunidade de estar aqui, passando por esses perrengues, é uma oportunidade de evolução. Então, a gente não pode deixar passar, né? Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego e de amor puro. Então, a gente precisa aproveitar todas as condições, todas as situações que a gente vive no nosso dia a dia. E essa evolução, a gente não tem que imaginar, vai ser uma coisa grandiosa. São situações do dia a dia que a gente vive e que a gente constrói pontes entre as pessoas com as quais a gente convive. E a gente tem um currículo, né, nosso, que a gente deve prezar por ele. Sim, com certeza. E eu acredito muito no presente de Jesus. Eu acredito que se a gente for melhor, a nossa missão nesse mundo, nessa reencarnação, vai ser mais leve. Eu acho que, à medida que o tempo passa e a gente faz o bem, eu acredito que a gente ganha um presente. Sim, vai ficando mais fácil a jornada, né? Só o fato de ficar mais fácil já é um presente. E por fim ela fala assim, abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, né? A gente precisa ser alegre, né? Porquanto, para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. E esse nascer de novo você pode referir não só ao processo de reencarnação, mas a gente renasce a cada dia, a gente renasce a cada momento que a gente faz a opção por ter atitudes mais construtivas, né? Então, é a reflexão que a gente precisa fazer todos os dias, é não desperdiçar. A vida é uma coisa muito breve, né? E ela é uma coisa muito preciosa. E a gente precisa ter essa consciência de não desperdiçar nenhum momento da nossa existência. E é isso, gente. Espero que tenha tido algum insight para vocês, tenho tocado vocês no pensamento, no coração, essa importância que é a doutrina espírita, que nos dá essa visão de que a nossa existência não é só aqui e agora. Nós somos uma soma de todas as existências que a gente já teve e a gente precisa aproveitar essa existência para ir reparando e se tornando uma criatura melhor. Melhor para nós, melhor para as pessoas que convivem com a gente, melhor para esse planeta que a gente tem como morada. Então, que todos tenhamos um bom domingo, que tenhamos uma boa semana e que possamos levar essas pontuações que a
Joana de Ângeles trouxe aqui para que a gente reflita no nosso dia a dia e, na medida do possível, que a gente consiga colocar isso em prática.